Você sabe como o Enem já te cobrou o campo magnético criado por um eletroímã? Vem comigo, porque eu te explico. A questão linda sobre eletromagnetismo. Basicamente sobre o campo magnético formado por uma peça muito importante que nós estudamos em sala de aula chamada solenoide. O nosso solenoide, você vai imaginá-lo nesse momento sendo utilizado para construir um eletroímã. A questão aborda esse solenoide na função de um guindaste. Esse guindaste está erguendo sucata. E é o campo magnético formado em seu núcleo que produz uma força magnética que é capaz de erguer a sucata. Show de bola? O que ele quer que você imagine? Que você reduza uma das características desse eletroímã para que o campo magnético em seu núcleo se torne de maior intensidade, para que esse campo, sendo mais intenso, também produza forças magnéticas mais intensas e assim tenha mais facilidade em erguer a sucata. Por isso que ele fala de capacidade de carga para erguer a sucata. Eduardo, e que características são essas que ele quer que eu modifique, que eu identifique? Características como número de voltas, são essas voltas que eu dei aqui na figura para você, comprimento do aparelho, esse comprimento ele foi abordado de outra maneira, corrente elétrica, a corrente elétrica produzida por uma fonte de tensão que ele não citou no texto, mas você tem que imaginar o aparelho ligado a uma fonte de tensão que seja capaz de produzir essa corrente elétrica. Então são essas características que nós temos que observar. Aí vamos ler a pergunta da questão para você e os itens, tá bom? Para aumentar a capacidade de carga do guindaste. Então, o que é aumentar a capacidade de carga? É produzir uma força magnética de maior intensidade. Quem produz essa força magnética? O campo magnético. Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? Reduzida. Então aqui nós sempre estaremos pensando em pegar uma das características citadas no texto, nas perguntas, vamos reduzi-la e verificar o que ela provoca. Item A. Reduzir o diâmetro do fio condutor. Eduardo, que fio condutor é esse? Esse fio aqui que eu desenhei em preto. Esse fio que está sendo utilizado para dar as voltas no meu solenoide, no meu eletroímã. Então acompanhe aqui comigo. Olha aqui, eu chamei RF como a resistência do fio que você utiliza para dar as voltas no teu eletroímã. A resistência desse fio, eu estou utilizando a lei de Ohm, para a gente poder raciocinar. Resistência, resistividade, comprimento e área de secção transversal, que é, eu quero que você imagine como a bitola, a área de secção transversal do fio. E ele quer que nós reduzamos o diâmetro do fio condutor. Se eu reduzir, galera, ó, esse diâmetro, eu estou me referindo a essa área de secção transversal. Reduzir o diâmetro vai provocar uma redução nessa área. Essa redução de área, ela provoca um aumento na resistência do fio. E esse aumento na resistência do fio provoca uma redução na corrente. Eduardo, como assim? Olha para cá. Eu desenhei isso aqui eu quero que você imagine essa figura, só que em formato de circuito. Então isso aqui é um circuito elétrico que eu quero que você imagine como esse circuito. A fonte de tensão, uma corrente elétrica produzida pela fonte de tensão, e a tua peça, o teu eletroímã, ele resiste à passagem de corrente elétrica. Isso aqui ocorre efeito Joule, ocorre a passagem de corrente elétrica, e ele funciona como um resistor também. Para o nosso circuito, sim. Então o que vai acontecer? Na hora que essa fonte de tensão produz uma corrente elétrica, que essa corrente elétrica vai passar na resistência do fio que enrola o teu solenoide, essa resistência, se ela se tornar menor, ela aumenta a corrente. Essa resistência, se ela se tornar maior, ela diminui a corrente. Por quê? Por causa também da lei de Ohm. Simplesmente por causa disso. U, você aprendeu que é igual a R vezes I. E para uma fonte de tensão constante, que é o que nós temos que imaginar aqui, essa corrente é inversamente proporcional à resistência. Então eu posso muito bem dizer que essa redução provocada no diâmetro reduz a área de secção transversal dos fios que eu utilizo para enrolar o solenoide. Essa redução na área provoca um aumento na resistência da fiação que você utiliza para enrolar. Com esse aumento na resistência, com esse aumento na resistência dos fios, deixa eu chamar aqui de RF,
Com esse aumento na resistência dos fios, isso produz uma redução na corrente elétrica da fiação. Eduardo, e o que tem a ver reduzir a corrente elétrica que vai passar pelo aparelho? Aí, uma hora dessa, você tinha que lembrar da fórmula de um solenoide, que eu vou utilizá-la aqui, ó. Vou apagar essa figura, porque você já entendeu que essa atração ela vai acontecer. E o campo magnético, a maneira de nós calcularmos a intensidade do campo magnético que se forma na região mais central desse núcleo de um material ferromagnético, você vai imaginar esse cilindro como sendo maciço de ferro. Então, a intensidade desse campo magnético ela é dada por N, que é o número de voltas, μ, que é a permeabilidade magnética do material utilizado para fabricar o eletroímã, vezes I, que é a intensidade da corrente elétrica que se forma no circuito, sobre L. E esse L é o comprimento do aparelho. Cuidado para não confundir com o comprimento do fio condutor que você utiliza para enrolar o aparelho. L aqui, ó, comprimento do aparelho. Comprimento do fio eu quis chamar aqui de L', ó, L', tá bom? Preste atenção. Perceba que a corrente elétrica é uma característica que influencia na intensidade do campo. Tudo de novo. A redução nessa área de secção transversal provocada pela redução do diâmetro do fio provoca um aumento na resistência do fio. O aumento na resistência do fio provoca uma redução na corrente do circuito. E essa redução na corrente do circuito provoca uma redução na intensidade do campo. Então, na prática, isso tornaria o ímã menos potente. Reduziria a capacidade de carga desse eletroímã. Vamos então agora para o item B. O item B pergunta a distância entre as espiras. Esse é o gabarito da nossa questão e é claro que ele vai ficar por último. Vamos agora para o item C de coração. O item C, densidade linear de espiras. Reduzir a densidade linear de espiras. Eduardo, o que é a densidade linear de espiras? Para isso eu vou apagar aqui e escrever essa fórmula de novo. Densidade linear de espiras é a razão entre o número de voltas dadas no aparelho e o comprimento L do aparelho. Ou seja, é a razão entre esse número de voltas e esse comprimento. Se você olhar para a razão como um único número, ou seja, isso que eu circulei aqui como sendo N sobre L, se você reduzir a razão entre o número de voltas e o comprimento L, que é o que nós chamamos de densidade linear, você também reduz a intensidade do campo. Reduzir a intensidade do campo no núcleo desse aparelho reduz a capacidade de carga dele, porque ele agora é capaz de provocar forças menores. Então isso não termina sendo o gabarito da nossa questão. Também o item C está fora. Vamos para o nosso item D. Item D. Reduzir a corrente que circula pelo fio. Isso eu já respondi lá no item A, que é justamente o fato de essa corrente elétrica se tornar de menor intensidade, reduz também a intensidade do campo, que produz força magnética mais baixa, que reduz a capacidade de carga do aparelho. Show de bola? O item é reduzir a permeabilidade relativa do núcleo. Aí eu vou apagar a expressão e escrevê-la novamente. O que é a permeabilidade magnética? Essa constante física característica do núcleo. Se você utilizar um núcleo de um material que seja bastante ferromagnético, essa permeabilidade será alta. Quando essa permeabilidade magnética se tornar cada vez maior, isso torna a intensidade do campo maior, criando força magnética de maior intensidade. Só que ele pede no item que você reduza a permeabilidade relativa do núcleo. Essa permeabilidade relativa é a permeabilidade magnética relativa em relação à do vácuo desse material. E se eu reduzir essa permeabilidade, eu estou reduzindo a intensidade do campo, fazendo esse campo criar força magnética de menor intensidade, reduzindo a capacidade de carga do aparelho, que é o que ele não deseja. Então voltaremos então agora para o item B, que é o gabarito da nossa questão, e vou te explicar por que ele é o item correto. Reduzir a distância entre as espiras. Vamos lá. Eu vou colocar essa fórmula aqui para a gente de novo. Eduardo, o que será reduzir essa distância? Esse L, galera, ó. Se esse L você utilizá-lo menor, ou seja, se você usar um aparelho mais curto,
automaticamente essa distância entre o número de voltas que você dá, ela reduz. Vou desenhar essa distância aqui para você. Aqui eu tenho a distância entre duas espiras. Aqui eu tenho a distância entre mais duas espiras. Aqui eu tenho a distância entre essas duas espiras. Então, essa distância, ela pode ser reduzida alterando-se o comprimento do condutor. Então, se eu utilizar um aparelho menos comprido, eu reduzo a distância entre as espiras e isso provoca um aumento na intensidade do campo magnético, fazendo o gabarito da tua questão se tornar o item B de bola. Bem, espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.